Bom, nós estamos no capítulo 5, vendo interpolação, que é achar os valores. Quando eu tenho um f de x somente para um conjunto discreto de pontos, eu quero achar valores entre esses pontos, eu faço uma interpolação. Então, quero valores entre os pontos, eu faço uma interpolação. E vem ali do latim interpolare e tudo mais, vocês já viram na última aula. E o que nós vimos, né? Qual que é um dos métodos de se achar o polinômio interpolador? Um dos métodos é a resolução do sistema linear. A gente resolve o sistema linear por método de eliminação de Gauss, por exemplo, e assim a gente acha uma estimativa do polinômio interpolador. Esse método de eliminação de Gauss, né? A resolução do sistema linear em si, por completo, ela é muito pesada se a ordem desse polinômio for alta. Então, se a ordem do polinômio for alta, esse método fica inviável, tá? A resolução do sistema linear fica inviável, são infinitas contas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o próximo capítulo, que é utilizando a forma de Lagrange. Nós vamos ver formas, vai ter forma de Lagrange, forma de Newton, de se resolver, né, se achar o polinômio interpolador, sem eu fazer essa resolução do método, por método de eliminação de Gauss, por exemplo, que equivale a fazer inúmeras contas aqui, tá? Se essa ordem for grande, é inviável eu tentar achar o polinômio interpolador por método de eliminação de Gauss, tá? Resolvendo o sistema linear. Então vamos lá. Item 5.3.2, forma de Lagrange. Então, forma de Lagrange. Como que funciona a forma de Lagrange, né? Então, imagine que eu tenho lá o x0, x1 até o xn, que são n mais 1 pontos. E eu tenho par também para eles, né? E tenho os f de x0, f de x1, ou seja, a função avaliada nesses pontos ali, né? Nesses n mais 1 pontos. Né? Como é que eu calculo o polinômio Pn de x de grau menor ou igual a n? Vocês vão ver que ele pode ser de grau menor do que n, né? A princípio era para ser grau de n, mas ele pode ser menor. Que interpola o f de x nos pontos, nos n mais 1 pontos, ou nós, x0, x1 até xn, tá? Tá ok? Então, como que eu faço aqui para achar esse polinômio interpolador com forma de Lagrange? Nós podemos escrever, né? Podemos escrever, né, o meu Pn de x como sendo a seguinte coisa. Então, agora eu vou começar a forma de Lagrange. Eu vou escrever o meu Pn de x como o y0, né, o que deveria dar para x0 vezes um dado L0, tá? Mais o que deveria dar para x1 vezes um dado L1, assim por diante, até o último valor que deveria dar para f de esse aqui seria f de xn. Então isso aqui seria f de x0, isso aqui seria f de xn e assim por diante. Os valores que deveriam dar aí para x de n, né? Então imagine que isso aqui seja f de x0, só para deixar bem claro. Então, mais ali o yn vezes um dado L, n de x0. O que deve ser essa função L, né? Esse L de Ln de x, L1 de x. Então, veja, se eu quero interpolar esse polinômio, deve ser igual ao f de x nesses pontos, tá? Nos pontos aqui x0 e xn, o que acontece? Eu posso falar que meu p de n é igual ao f de xn, vezes uma função que ela é igual a 1 para o x de 0, mas ela é igual a 0 para qualquer outro valor de x, para os outros x, né? x1, x2, x3 até xn, não para qualquer valor, mas para os outros xn, por exemplo, mais o f de x1, aqui o f, esse polinômio Pn de x vai ser igual
ao f de x1, tá? O que o L1 faz aqui? Esse L1 ele vai ser igual a 1, ou seja, sim, ele vai fazer com que esse polinômio seja f de x1. Quando ele vai ser igual a 1, né? Quando o meu x for igual a x1, tá? E ele vai ser igual a 0, caso contrário, tá? Então, o que acontece? Esses L's, eles vão zerar para outros valores de x. Quando eu tenho o valor de x que eu quero, por exemplo, x0, esse L1 vai ser igual a 1, tá? Então, ou seja, o polinômio Pn de x vai ser y0 quando ele for avaliado em x de 0, tá? Ele vai ser y1 quando ele for avaliado em x1 e vai ser, por exemplo, yn quando ele for avaliado em xn. Ou seja, essa função aqui, esse ln, deve ser igual a 1 para xn, tá? E deve ser igual a 0 para os outros valores de x que não são n, tá bom? Então, esse é o método essa é a forma de Lagrange, tá? Então, se vocês não entenderam, eu vou escrever aqui, né? Mas antes disso, eu vou colocar aqui uma observação onde LK de x, tá? São polinômios de grau n, tá? Polinômios de grau n, tá? Ok? Então, o que essa função L tem que fazer, né? Então, veja, eu tenho o seguinte. Se eu quero que o meu polinômio Pn de x, né, seja igual a um dado yi, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se o meu Pn de x0 tem que ser igual a f de x0, mas eu não vou colocar f de x0 aqui, tá? O que eu vou colocar? Eu vou colocar y0, que vocês já entenderam, né? E o polinômio Pn de x avaliado em x1, o Pn em x1 tem que ser igual a y1 e assim por diante até o Pn de xn, que obviamente deve ser o yn, tá? Então, imagine, né? Se eu quero que o polinômio ali seja avaliado, então se eu quero que o meu polinômio seja igual a f de x nesses valores de x aqui, em todos esses valores x0, x1 e assim por diante, como que eu devo fazer, né? Para isso, né, para que isso aconteça, nós devemos ter, né? Para que isso aconteça, devemos ter o seguinte: o meu L, meu polinômio aqui, isso aqui é um polinômio, tá? Esse L também é um polinômio, então LK são polinômios de grau n. Então, para isso acontecer, um LK, cada LK tem o L0, L1, L2 e assim por diante. O meu LK vai ser o seguinte: o LK de um dado xi, ele vai ser igual a 0 se k diferente de i, tá? Ele vai ser igual a 1 se k igual a i, tá? Então essa é uma dessas funções que ela é igual a 1 se k diferente de menos i, e ela é igual a 0 se o k for diferente de i, e ela é igual a 1 se o k for i. Ou seja, o L1 de x1, né, é igual a 1, só que o L1 de qualquer outro x, por exemplo, x0, é igual a 0, né? E o L1 de xk, de um dado xk, ele vai ser igual a 0 se o k não for 1, ele vai ser igual a 1 se k for igual a 1, tá? Isso que quer dizer essa função, ou seja, o L de k é 0 para qualquer outro k, só que ele é 1 se o meu k é igual a i, tá? Então vamos lá, como que nós poderíamos encontrar uma função L de k que ela se comporte dessa maneira? Como que nós poderíamos fazer? Vamos pensar numa função de k. Então veja, então para tanto,
o L de K vai ser a função que eu vou desenhar aqui. Então, como que seria a função? Imagine você, como que eu faço uma função polinomial, né? Que, né, se você colocar ali um K, se eu colocar aqui um XK, né, nessa função, se eu avaliar ela em XK, ela tem que dar 1, né? Se eu avaliar em qualquer outro X, X0, X1, XK mais 1, né, ou Xn, ela tem que dar essa função, esse L aqui vai dar igual a 0. Tá? Como é que eu desenho essa função aqui? O que eu coloco aqui de polinômio? Bom, vamos lá. Se eu quero que essa função L de K, né, ela seja 0, ela seja 1, né, no caso de L de K, e 0 no caso de qualquer outro X, o que eu faço, né? Eu faço uma função de polinômios aqui, né, a seguinte, né? Então eu vou ter aqui, por exemplo, imagine vocês, né, que eu faço um polinômio aqui, que ele vai ser x menos x0, né, x menos x0. Então, se essa função eu colocar x igual a x0, essa função dá 0, concorda? Então, se eu colocar x igual a x0 aqui, essa função me dá 0. Como que eu faço para ela dar 0? É para os outros valores de x. Ela só não pode dar 0, ela tem que dar 1 para xk. Então, no caso aqui, para x2, o que eu vou fazer, né? Então, eu vou ter aqui x menos x1, né? Eu quero que ela dê 0 se o x for igual a x1, x, e assim por diante, na verdade. Assim por diante. Até ali, por exemplo, o k menos 1, né? X menos x de k menos 1, né? Só que eu pulo o k. Eu não coloco o x menos x de k, tá? Se eu quero que essa função seja 1 em x de k. Eu coloco aqui, por exemplo, x menos x de k mais 1. E assim por diante, até o x menos xn. Tá? Ou seja, essa função, né? Essa função ela vai ser igual a 0, tanto se o x for igual a x0, quanto se o x for igual a x1, quanto se o x for igual a xk menos 1, e assim por diante. Ela vai ser igual a 0, inclusive se o x for igual a xn, por conta desse termo. Tá? Se o x for igual a xn, esse termo é 0. Se o x for igual a x0, esse termo é 0. Se o x for igual a x de k menos 1, esse termo é igual a 0. Se o x for igual a xk mais 1, ele é igual a 0. Vejam que não tem x menos xk aqui, tá? Porque quando x for igual a xk, essa função não deve ser 0, ela deve ser igual a 1. Como agora nós fazemos com que essa... Bom, nós resolvemos o problema dessa função ser 0 para o k diferente de i. Como agora essa função será 1, tá? Se o k for igual a i, ou seja, se eu colocar xk nessa função, como que eu faço que ela dê 1? Bom, é só eu dividir ela pelos termos aqui. Imagine vocês. Se eu divido ela por xk menos x0, tá? Imagine só, eu vou colocar aqui só o primeiro termo, né? Então, quando aqui em cima nessa função o x for igual a xk, eu vou ter aqui em cima xk menos x0 nesse termo aqui, concorda? Se eu tenho xk menos x0, se eu dividir ele por esse termo aqui, vai ficar xk menos x0 sobre xk menos x0, tá? Isso aqui vai dar 1 nesse termo. Como que ele dá 1 nos outros termos também? É só continuar, né? xk menos x1, e assim por diante, xk menos xk menos 1, xk menos xk mais 1, e assim por diante, xk menos xn. Então, todos esses termos aqui vão começar a dar 1. Eu vou cortar todos, no caso, se o L de K for avaliado em xk, né? Vou só colocar aqui. L de K de x. Então, se o L de K for avaliado em xk, essa função ela é igual a qualquer outro valor de x que eu tenho aqui, desde x0, x1 até xn, essa função ela é igual a 0.
tá? Ela não é igual a zero para qualquer valor de x, ela é igual a zero para esses valores de x aqui, a menos de xk, tá? Então, para x0 é igual a zero, x1 é igual a zero, xk menos 1 é igual a zero, xk mais 1 é igual a zero, e xn também é igual a zero, só não é igual a zero quando eu uso xk. Então, essa função obedece essa ordem aqui do LK, é 0 e 1, se o k for igual a i, tá? Bom, nós podemos usar essa função, se nós pegarmos e calcularmos, então, se nós utilizarmos essa função e colocarmos aqui, nós conseguimos estimar o polinômio interpolador, tá? Aqui vai ser o L de 0, aqui o L de 1 e aqui o L de n. Pode parecer uma função grande, pode parecer muito mais fácil utilizar o método de eliminação de Gauss para resolver o sistema linear, mas isso não é verdade, porque essa função aqui, se a ordem for pequena, fica um problema extremamente mais simples. Se a ordem for grande, ainda assim, resolver pela forma de Lagrange ainda é muito mais fácil de que se resolver pela resolução do sistema linear, por exemplo, com método de eliminação de Gauss, tá? Então isso aqui fica muito mais fácil, mais simples que o método anterior, tá? Bom, multiplicar esses x aqui me dá um polinômio, né? Aqui vai me dar um polinômio se eu fizer essa multiplicação. E esse aqui, L de k, então, é um polinômio, tá? Aqui, o meu P de n, né? Só um adendo, o meu P de n, o meu Pn de x é a soma de diversos polinômios aqui de ordem k, tá? É a soma de n polinômios, na verdade, n mais 1 polinômios. Então, o P de x vai ter uma ordem, tá? A ordem desse polinômio vai ser menor ou igual que n, tá? Eu posso cancelar, por quê? Porque esses polinômios podem se cancelar, tá? Se esse polinômio se cancela, o Pn de x vai ter uma ordem menor do que n, tá? Então, vamos tentar resolver um exemplo com esse Pn, né? Só para tentar sumarizar num somatório, eu vou fazer o seguinte: o meu Pn de x, né, uma fórmula interessante é Pn de x é igual ao somatório. Imagine como que eu faço essa fórmula aqui de cima ser um somatório. É um somatório de IK vezes o LK de x, tá? Com k, desde o k igual a zero até o k igual a n, tá? Essa é uma possível fórmula ali para o meu P de n, só para vocês terem essa fórmula como referência, tá bom? Então vamos para um exemplo, vamos usar esse método, tá? Então vamos para um exemplo, como nós podemos usar esse método. Então veja vocês, eu tenho uma função aqui, x, f de x, e tem um f de x, só que eu não tenho todos os pontos dessa função f de x, tem alguns pontos, né? Quais pontos eu tenho? Eu tenho o para x menos 1, x0 e x2, e eu vou ter aqui 4, 1 e menos 1, tá? Ok? Como que eu faço com o método de Lagrange? Então imagine vocês que agora eu vou querer ter aqui um polinômio P2, né? P2 de x, e esse P2 de x vai ser igual, obviamente, y0 vezes o L0 de x, tá? Se ele é de segunda ordem, ele vai ter o L2, né? Então L1, y1 vezes o L1 de x, e esse L1 vai ser 1 para o x1 e 0, caso contrário, 0 para x de 0 e 0 para x de 2, né? Mais o y2 vezes o L2 de x. Então, ou seja, o L1, tá? De x0 é igual a 0, o L2, aliás, o L1, só para deixar claro, né? O L1 de x0, ele vai ser igual a 0, o L1 de x1 é igual a 1, o L1 de x2 é igual a 0, tá? Isso não quer dizer que o L, para outros valores gerais de x, seja 0 ou 1, tá? Isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que ele vai ser 0 para valores que não são x1. Valores diferentes de x1 ele vai ser 0, tá?
que é esse polinômio grandão aqui, que não vai ser tão grandão aqui nesse exercício. Vocês vão perceber o quanto que isso é fácil. Então vamos lá, né? O quanto isso é mais fácil que resolver o sistema linear. Vamos achar então o L0, L1, L2 e depois nós completamos esse polinômio P2 de x, né? Então vamos lá, L0 de x, né? L0 de x, né? Ele tem que ser, né? O L0 ele tem que ser igual a 1 se eu chamei o x0 e ele tem que ser igual a 0 se o x é diferente de x0. Como que a gente pode implementar isso, né? Zerando o x de 1 e o x de 2, tá? Então, ele, por exemplo, vai ser x menos x1, né? Ver se está de acordo com o polinômio aqui, tá? X menos x1, tá? E o x menos x2, tá? No caso, como ele é o L0, ele não vai ter esse termo aqui, tá? É igual o K que a gente não colocou o termo aqui. Então, x menos x1, tá? Vezes x menos x2, tá? Dividido por x0, já que ele é o L0, x0 menos x1, x0 menos x2, né? O que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter aqui que vai ser x menos o x1 é 0, então x menos 0, x menos x2, x2 é 2, né? O x0 é menos 1, então menos 1 menos o x1, que é 0, que multiplica o x0 é menos 1, menos o x2, que é 2, então menos 2. Isso me dá o seguinte, x ao quadrado menos 2x, né? X ao quadrado menos 2x, lá em cima, e aqui embaixo fica menos 2. Tá? Então vamos para o L1, calculamos o L0 já, L1 de x, vamos ver o que vai dar o L1 de x. Então é x menos o x0, eu só vou, como é L1, eu vou omitir o termo x menos x1, só, né, esse termo, vezes x menos x2, dividido por x1 menos x0, x1 menos x2. Tá ok? Isso me dá x menos menos 1, vou colocar mais 1, x menos 2, o x1 é igual a 0, então 0 menos menos 1, 0 mais 1, 0 menos 2, isso é igual a x ao quadrado menos x menos 2, dividido por menos 2. Aqui nós podemos calcular o L2 de x. O L2 de x vai ser x menos x0, x menos x1. Tá? Eu não vou ter o termo x menos x2, por quê? Porque é o L2, assim como lá em cima eu tenho x menos xk. E aqui é x2 menos, eu repito ali x0, x2 menos, repito lá em cima o x1. Isso vai me dar o seguinte, né? X menos menos 1, x mais 1, que multiplica x menos 0, né? Dividido por x2 é igual a 2, 2 menos menos 1, 2 mais 1, 2 menos 0. Isso me dá x ao quadrado mais x dividido por 6. Tá ok? Então eu tenho aqui L0, L1, L2, eu já posso montar esse polinômio aqui, tá ok? Então vamos montar ali o polinômio, vamos ver como que ele vai ficar. Então eu vou repetir aqui esse polinômio, colocar aqui o L0, L1, L2 e vai ficar da seguinte forma, né? Então na forma de Lagrange, vai ficar o seguinte, é um polinômio de ordem 2, tá? Ele vai ser o y
o y de 0, que é 4, vezes ali o primeiro termo, o L0, x² menos 2x sobre 2. Aqui fica 3, pessoal, desculpa. Aqui fica 3, tá? Me equivoquei aqui, corrijo esse item, fica 3, tá? Então, x² menos 2x sobre 3, mais 1 que multiplica, né? Que é esse termo aqui, né? Saída é y1, que é 1, que multiplica x² menos x menos 2, dividido por menos 2, tá? Menos o 1, que é o y2, tá? Menos 1 vezes L2, e o L2 é x² mais x sobre 6, tá? E assim eu termino esse polinômio. Ops. E assim eu termino esse polinômio, tá? Se vocês fizerem, né, aí o cálculo do polinômio e fizerem a distribuição, não precisa fazer sempre, tá? Mas vocês vão ter o P2 de x igual a 1 menos 7/3 de x mais 2/3 de x², que é o mesmo que vocês obtiveram lá do exercício fazendo pelo sistema linear, tá? Então, em tese, se esse n for muito grande, é impraticável resolver o sistema linear e é muito mais fácil resolver pela forma de Lagrange, né? Na forma de Lagrange, eu utilizo o LK de x, né? Eu vou ter ali, né, na forma de Lagrange, a saída f de x0 vezes L0, f de x1 vezes L1, e eu tenho esse somatório, e assim eu consigo o polinômio interpolador. Cada L, né, esse L, ele é sempre igual, ele é igual a zero para qualquer tipo de x, né, menos o xk, o x0, né, esse L0, ele é igual a 1 para o x0, ele é igual a zero para qualquer outro x diferente do x0, tá? E assim todos os outros termos. Como que eu faço isso? Eu coloco polinômios aqui cujos termos aqui eles vão zerar, se não for o k. Eu omito aqui o x menos x de k, tá? Desses polinômios. E para que ele seja 1, quando for x de k, aqui, ele vai cancelar com os termos de baixo. Então eu faço termos de baixo para cancelar todos os termos de cima e fazer com que esse L seja igual a 1 no caso de x, k, tá ok? Bom, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês fazerem, tá? Então, eu vou colocar um exemplo. E eu vou esperar que vocês façam esse exemplo, e eu vou colocar aqui um exemplo para vocês fazerem e seguirem, tá? E aí eu posso colocar o resultado também. Então, imaginem vocês que eu tenho aqui, agora, um x e um dado f de x. Eu tenho um conjunto discreto de pontos para x e f de x, né? O que eu vou ter aqui, por exemplo? Para x de menos 2, eu vou ter 7. Para x de 1, eu vou ter 4. E para x de 2, eu vou ter 1. Então, o que é esse 2 aqui, né? Esse 2 é o x de 0. Esse 1 é o x de 1. E esse 2 é o x de 2, tá ok? Então, isso aqui é y0. Isso aqui é y1. Isso aqui é y2, que no caso, y2 é o mesmo que o f de x2. Obviamente, vocês já entenderam. y0 é igual a f de x0 e assim por diante, né? O que eu vou ter aqui? Eu quero interpolar, tá? Com esses valores discretos, eu quero interpolar um polinômio de segunda ordem, um P2 de x, e ele vai ser igual a y0 a princípio, né? y0 vezes L0, mais y1 saída com x1, né? Vezes L1, mais o y2 vezes L2. E quando eu interpolo isso, vocês vão ver o que vai dar. Por favor, façam o cálculo e vejam, pause o vídeo agora, faça o cálculo e veja no que dá, tá? Bom, eu vou imaginar que vocês fizeram um cálculo e eu vou colocar aqui só o resultado. O P2 de x, no caso, vai ser igual a 6 menos 3/2 de x menos meio de x ao quadrado, tá? Esse foi o valor final, tá? Vocês podem repetir aí no de vocês, vejam se dá certo no cálculo de vocês e vocês podem me avisar também. Até a próxima aula.